Meu nome é Maria das Dores. E eu já vivi tempo suficiente para saber que tem coisas na vida que, por mais que a gente tente esconder, elas continuam dentro da gente. Algumas viram pedra no coração, outras viram nó na garganta. E essa história que vou contar hoje, ela foi os dois: pedra e nó. Durante mais de 60 anos. Eu sou mineira do interior. Nasci em 1939, numa fazenda onde o mato era mais alto que gente. E a luz era só de lamparina. Meu pai era homem de poucas palavras. E minha mãe? Minha mãe era uma mulher seca. Daquelas que, se a gente chorasse, dizia: engole esse choro, menina. A vida não era moleza, não. Era trabalho desde cedo. Lavar roupa na beira do rio, cozinhar no fogão a lenha, cuidar dos irmãos menores. E mesmo assim, eu sonhava. Sonhava em estudar, em sair dali, em ser alguém no mundo. Só que naquela época, mulher que sonhava demais acabava frustrada. Aos 15 anos, eu já estava prometida para casar com um moço da cidade vizinha. Mas o casamento nunca aconteceu. E eu também não entendia direito por quê. Ninguém explicava nada pra gente. Eu só obedecia. Quando fiz 16, comecei a ter uns enjoos, tontura, o corpo diferente. E minha mãe disse que era nervoso. Mandou eu ficar de repouso, mas nunca me levou no médico. Meu pai não falava comigo, e meus irmãos me olhavam como se eu fosse um problema. Foi então que num dia qualquer, sem aviso, acordei e tinha uma parteira ao meu lado. E um choro de bebê. O choro mais forte que já escutei. Eu lembro daquele som. Lembro do cheiro da madeira queimada na cozinha, do calor no peito e da confusão na minha cabeça. Eu não entendia como eu tinha ficado grávida. Não lembrava de homem nenhum. Era como se tivessem arrancado uma parte da minha memória. Eu só sabia que aquela criança era minha. Mas minha mãe foi rápida. Pegou a menina nos braços e disse que ela era dela. Disse que a vizinhança não podia saber, que ninguém entenderia, que eu era nova demais. E que a partir daquele dia, aquela bebê seria minha irmã. E que eu nunca, nunca deveria contar a verdade. E foi assim que começou o silêncio. O silêncio mais pesado da minha vida. Eu, com 16 anos, virei irmã da minha própria filha. Me proibiram de tocar nela sozinha. Me proibiram de contar. Me proibiram de sentir. Eu queria gritar pro mundo: ela é minha! Mas quem ia ouvir? Quem ia acreditar? Naquela época, menina nova era sempre a culpada. Sempre a que deu motivo. E minha mãe. Ela me tratava como se eu tivesse feito uma vergonha para a família. Uma vergonha que ela precisava esconder. Helena cresceu chamando minha mãe de mãe. E a mim de mana. Mana Dô, ela dizia toda alegre. Ela me abraçava, dizia que queria ser igual a mim. E eu sorria. Sorria por fora. Porque por dentro eu morria um pouco mais a cada ano. Quando ela aprendeu a andar, eu queria ser a primeira a segurar sua mão. Mas minha mãe fazia questão de afastar. Dizia que ela podia se apegar demais a mim, que era perigoso. E assim os anos foram passando. E cada ano era um peso novo no coração. Eu via minha filha crescer sem saber quem eu era, sem saber o que nos ligava de verdade. Eu via nos olhos dela a inocência, a confiança. E tinha medo do dia em que tudo viesse à tona. Porque eu sabia, um dia a verdade ia bater na porta. E quando batesse, ou eu abria, ou morria com ela engasgada aqui dentro do peito. Hoje, passados tantos anos com os cabelos brancos, o corpo cansado e a alma remendada pelas cicatrizes do tempo, eu finalmente resolvi contar. Contar pra ela, contar pro mundo, contar pra mim mesma. Porque a verdade tem um peso sim. Mas a mentira contada por medo pesa ainda mais. E se eu estou aqui agora, olhando para essa câmera, é porque chegou a hora. A hora de dizer o que eu guardei por tanto tempo. Minha irmã Helena sempre foi minha filha.
E essa é a nossa história. A gravidez. Essa parte da história é a que mais me assombra até hoje. Porque ela não veio como nas novelas, sabe? Sem romance, sem paixão, sem beijo escondido. Ela veio no susto, no escuro, no silêncio. Naquela época, mulher não tinha corpo. A gente tinha dever. Tinha que ajudar em casa, cuidar dos irmãos, obedecer aos pais. Eu não sabia nada sobre o próprio corpo. Nem sabia direito como uma gravidez acontecia. Só sentia as mudanças, os enjoos, a tontura, aquela vontade louca de comer manga com sal e um sentimento estranho de que algo estava errado. Quando comecei a passar mal, minha mãe dizia que era fraqueza. Botava chá de boldo, mandava deitar e pedia para eu não comentar com ninguém, nem com as vizinhas. E quando a barriga começou a crescer, foi aí que entendi. Mas já era tarde. O segredo já estava crescendo dentro de mim. Meu pai, ele nem olhava nos meus olhos. Ficava na varanda, balançando na rede, de cara fechada. Minha mãe andava pela casa como um furacão, costurando desculpas, armando uma mentira que fosse convincente o bastante para esconder o que tinha acontecido. Eu não sabia se ia morrer de medo ou de vergonha. Um dia acordei com uma dor forte. Uma dor que não consigo descrever até hoje. Era como se algo estivesse se abrindo dentro de mim. Uma dor que rasgava o corpo e o coração junto. Chamaram a parteira da cidade. Eu lembro do cheiro de pano queimado, do barulho da água fervendo na panela. Lembro do suor escorrendo pelo rosto da parteira e do meu. Eu me contorcia na cama dura de madeira. A casa estava fechada. Minha mãe mandou meus irmãos para a roça. Meu pai ficou do lado de fora, em silêncio. E eu ali, parindo uma criança que o mundo nunca poderia saber que era minha. Não me deixaram ver o rosto dela na hora. Levaram rápido, como se o choro dela fosse perigoso demais. Mais tarde, minha mãe voltou para o quarto com a criança no colo. Disse que a bebê era dela, que era minha irmãzinha, que eu devia fingir que nada tinha acontecido, que era melhor assim. Melhor para mim, para ela, para todo mundo. E que se eu contasse, estaria matando minha própria mãe de vergonha. Essas foram as palavras dela. Eu não pude escolher o nome da minha filha. Não pude amamentar. Não pude dar banho. Não pude cantar uma canção de ninar. Só podia olhar de longe, quando minha mãe deixava. E mesmo assim, eu sabia que aquele serzinho era parte de mim. Cada vez que ela chorava, meu peito doía. E não era só dor emocional, não. Era físico mesmo. O leite descia. Meu corpo pedia para cuidar. Mas me proibiram de ser mãe. Nos documentos, ela foi registrada como filha dos meus pais. Oficialmente, era minha irmã mais nova. E assim cresceu. Bonita, esperta, cheia de vida. Me chamava de Mana Dô. E quando me abraçava, eu queria congelar o tempo. Queria segurar aquele momento como uma mãe segura o primeiro desenho do filho. Mas tudo o que eu podia fazer era sorrir. Por fora, eu sorria. Por dentro, eu morria. Morri um pouco a cada aniversário em que não pude dizer: "Você nasceu de mim." A cada vez que ela me dizia: "Eu te amo, mana." Porque eu queria dizer: "Eu te amo, filha." As pessoas da cidade não sabiam de nada. Alguns até comentavam que ela era parecida demais comigo. Que parecia mais minha filha do que minha irmã. Minha mãe dava um jeito de cortar o assunto. E eu, calada. Sempre calada. Teve um dia que ela caiu e ralou o joelho. Veio correndo, chorando, gritando meu nome. E quando eu peguei ela no colo, senti uma coisa dentro de mim. Um calor que só quem é mãe entende. Eu queria tanto poder dizer que era mais do que aquela mana. Mas me calei mais uma vez, como sempre. E assim, a vida foi passando. E com ela o tempo levou minha juventude, minha esperança. E quase levou também minha sanidade. Mas não levou o amor.
Isso não. O amor de mãe, por mais escondido, abafado, reprimido, nunca desaparece. Ele fica ali, quieto, sobrevivendo no canto mais profundo da alma e esperando a hora certa para florescer. O tempo, ele não perdoa. Ele vai cobrando tudo que a gente guarda. Cada lágrima engolida, cada verdade engavetada, cada abraço que a gente queria dar e não deu. Eu vivi assim por quase 4 décadas, guardando uma verdade que ninguém podia saber, nem ela. Helena cresceu forte, teimosa, igual a mim. Gostava de fazer perguntas, sempre curiosa, inteligente. Às vezes me olhava com um brilho diferente. Eu percebia. Era como se ela quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse o quê. E eu sentia o mesmo. Mas entre nós havia um muro invisível, feito de silêncio, de medo, de mentira. Minha mãe, dona do segredo, controlava tudo. As conversas, os horários, até os olhares. Se Helena vinha me abraçar, ela desviava. Se queria dormir comigo, minha mãe inventava desculpas. Com o tempo, a menina passou a notar. Me perguntava: por que a senhora me trata diferente dos outros irmãos? Eu respondia que não era nada, que era impressão. Mas por dentro, meu coração sangrava. A adolescência dela foi especialmente difícil. As perguntas aumentavam. Queria saber por que minha mãe, que ela chamava de mãe, nunca mostrava fotos do parto, nem lembranças da infância. Dizia que achava estranho não ter um álbum. E eu tremia só de ouvir. Um dia ela me perguntou se eu lembrava do dia em que ela nasceu. Eu travei, olhei para ela, respirei fundo e menti. Disse que estava na escola, que minha mãe não deixou ninguém ficar em casa naquele dia. Ela estranhou. Eu vi nos olhos dela, mas não perguntou mais nada. Só que aquele olhar me perseguiu por meses. As datas também começaram a pesar. A diferença de idade entre nós não fazia muito sentido. Diziam que minha mãe teve filhos muito tarde, mas os vizinhos cochichavam. Teve uma vez, num velório, que uma mulher se aproximou e disse: Maria, ela é tua cara. Parece filha tua. Eu congelei, dei um sorriso amarelo e nunca mais fui em velório com ela. Na igreja, Helena começou a se destacar. Fez parte de grupo de jovens. Pregava sobre verdade, sobre perdão, sobre fé. Cada palavra que ela dizia parecia um recado para mim. Eu sentia um nó na garganta. Era como se Deus estivesse me pedindo: fale, conte a verdade. Mas eu me achava velha demais, fraca demais. E ela boa demais para sofrer aquela revelação. Minha mãe faleceu quando Helena tinha 30 e poucos anos. Foi um luto duro, mas, de certa forma, também foi um alívio. Eu sei que é feio dizer isso, mas é a verdade. Eu já não precisava mais mentir por obrigação. Agora, o medo era só meu. Mas o medo ainda era enorme. Foi depois da morte dela que as conversas entre nós ficaram mais frequentes, mais longas, mais intensas. Ela me dizia que sonhava comigo chamando ela de filha, que sentia algo estranho quando me abraçava, que havia um amor ali que parecia maior do que simples irmandade. E eu chorava no banheiro depois dessas conversas. Como pode alguém sentir um amor e não saber por quê? Como pode uma filha reconhecer a mãe no instinto, mesmo sem nunca ter ouvido a verdade? Comecei a escrever cartas, várias, cada uma contando um pedaço da história. Mas nunca tive coragem de entregar. Escrevia, dobrava e guardava na gaveta do armário. Às vezes me pegava imaginando como ela reagiria. Se me odiaria, se me abraçaria, se nunca mais falaria comigo. E esse medo me travava. Até que num final de ano, algo mudou. Estávamos só nós duas em casa. Helena me olhou nos olhos e disse: eu quero te perguntar uma coisa, e quero que a senhora responda com o coração. Eu sou sua filha? Eu congelei. A xícara quase caiu da minha mão. Eu olhei para ela e naquele momento, eu soube.
A verdade não precisava mais se esconder. Ela já estava ali, escancarada. Aquela pergunta ainda ecoa dentro de mim. Eu sou sua filha? Era como se o tempo tivesse parado naquele instante. As palavras ficaram no ar e o silêncio entre nós parecia maior que a casa inteira. Olhei para ela. Os olhos dela estavam marejados, mas firmes. Ela já sabia. No fundo, sempre soube. Talvez não com clareza, mas o coração dela conhecia o meu. E naquele momento, eu não consegui mais fugir. Tudo o que guardei por 40 anos começou a vazar pelos olhos, pela boca, pelas mãos trêmulas. Eu só consegui dizer: sim, filha, você sempre foi minha. E eu nunca deixei de te amar como tal. Ela chorou, muito. Me abraçou como nunca tinha me abraçado antes. Foi um choro de libertação, de dor, de alívio. Ficamos ali, as duas, sentadas no sofá velho da sala, como se o mundo tivesse parado para nos ver renascer. Ela me perguntava: por quê? Por que não me disse antes? E eu não sabia como explicar. Como explicar uma vida inteira de medo, de repressão, de vergonha imposta? Expliquei tudo. A gravidez, o parto, a decisão cruel dos meus pais, a proibição, o medo do julgamento, o risco de perder o pouco de dignidade que ainda me restava. Disse que nunca deixei de ser mãe, mesmo que no papel fosse irmã. Que cada roupa lavada, cada brinquedo guardado, cada febre cuidada, foi com o amor de mãe. Sempre foi. Ela me escutou em silêncio, chorou, me abraçou e disse a frase mais bonita que alguém já me disse: você sempre foi minha mãe. Mesmo quando eu não sabia disso, meu coração já sabia. Nos dias que seguiram, o assunto voltou muitas vezes. Ela quis saber tudo, a história inteira. Eu mostrei cartas que nunca enviei, fotos escondidas. Aquele primeiro sapatinho que guardei numa caixa velha. Ela chorava ao tocar nas coisas. Era como se estivesse descobrindo a infância de novo, sob uma nova luz. Decidimos contar aos mais próximos, meus irmãos, meus sobrinhos, alguns vizinhos antigos. As reações foram variadas. Teve quem me julgou, teve quem não entendeu, mas também teve quem chorou comigo, que me abraçou, que disse que eu fui corajosa. E eu nunca tinha sido chamada de corajosa antes. A partir daquele dia, tudo mudou. Helena passou a me chamar de mãe. No começo era estranho. Em público, ela ainda escorregava e me chamava de mana. Mas em casa, o mãe veio com força. E cada vez que ela dizia isso, era como se uma parte minha que estava quebrada se colasse de novo. Os netos ficaram sabendo e me acolheram com tanto amor que até hoje me emociono só de lembrar. Eles dizem: a vovó Dô é a avó mais forte que existe. Mal sabem eles o quanto eu fui frágil por dentro. O quanto lutei comigo mesma para proteger uma verdade que era também minha maior dor. Hoje, com 84 anos, posso dizer que a verdade, por mais pesada que pareça, sempre será mais leve do que a mentira. Eu levei tempo demais para entender isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria contado antes. Teria dito à minha filha, ainda bebê, que eu era dela. Mas naquela época, eu era uma menina assustada, sufocada por uma sociedade que apontava o dedo sem saber da dor alheia. Se você aí que me escuta agora guarda um segredo desses, escute meu conselho. Conte. Quando você cala, você não protege. Você adoece. Quando você fala, você se cura. E cura o outro também. Pode doer. Pode virar o mundo de cabeça para baixo. Mas depois, a gente respira. A gente vive. Minha filha sabe quem eu sou. E eu sei quem ela é. Somos duas mulheres marcadas por uma história difícil, mas unidas por um amor que ninguém, nem o tempo, nem a mentira, nem o medo, conseguiu apagar. Depois que tudo foi dito, não foi como nos filmes. Ninguém se levantou aplaudindo. Não teve música de fundo.
Só um grande silêncio, mas um silêncio diferente. Pela primeira vez em muitos anos, era um silêncio de paz. Nos dias seguintes à revelação, eu e minha filha, agora finalmente reconhecida como filha, tivemos que nos redescobrir. Era como aprender a andar de novo com as pernas bambas. Ela tinha quase 50 anos. Eu, mais de 70. Tínhamos vivido uma vida inteira fingindo um papel. E agora, começávamos uma nova vida. Enfim, nos chamando pelo que éramos de verdade. Não foi fácil, não. Muita coisa precisou ser ressignificada. Ela teve que lidar com a dor de ter vivido metade da vida sem saber quem era. Eu tive que lidar com a culpa de não ter falado antes. Tínhamos feridas diferentes, mas nos curamos uma na outra. Começamos a nos tratar com mais carinho. Mudamos os apelidos. Ela passou a me chamar de mãe, aos poucos. No começo, só dentro de casa. Um dia, na frente de uma amiga, ela me chamou de mãe sem perceber. Olhou para mim assustada. Eu sorri. Ela sorriu de volta. Foi quando entendemos. Não havia mais volta. Ela começou a fazer terapia. Eu comecei a escrever. Sim, com minha letra tremida. Mas escrevia. Escrevi tudo o que nunca consegui dizer em voz alta. Cartas para mim mesma, cartas para minha mãe, até uma carta para Deus. E principalmente, cartas para minha filha. Umas ela leu. Outras, eu guardei para quando eu não estiver mais aqui. Com o tempo, seus netos souberam da verdade. Me trataram com respeito. Nunca me julgaram. Um deles, o mais novo, me disse: "Vovó, você é a avó mais corajosa que eu conheço." E eu chorei. Porque coragem é isso, né? Não é nunca ter medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo com o medo dentro do peito. Comecei a ir à missa com minha filha. Sentávamos juntas. Uma senhora me perguntou se ela era minha filha ou irmã. Eu olhei nos olhos da Helena e disse: "Ela é minha filha. Sim, senhora. A única que Deus me deu de verdade. E a mais preciosa." Eu nunca pensei que teria uma segunda chance. Mas tive. E talvez você, que esteja ouvindo isso agora, esteja guardando uma dor antiga, um erro do passado, um segredo que ninguém sabe. Eu digo a você, liberte-se. A dor de manter uma mentira é muito mais cruel do que a dor de revelar a verdade. Aos 84 anos, eu não sou mais aquela menina assustada que pariu sozinha num quarto escuro. Hoje eu sou mulher inteira, mãe assumida, avó com orgulho. E mais, sou uma contadora de histórias. Porque eu descobri que a dor que a gente compartilha se transforma em ponte. E quem atravessa essa ponte, não atravessa sozinho. Helena me perdoou. Mas mais importante do que isso, eu me perdoei. Me olhei no espelho e disse: "Você fez o que pôde. E agora está fazendo o que precisa." Essa frase me salvou. Hoje não tenho mais vergonha. Mostro a foto dela pequena. Conto a história. Faço isso não para causar escândalo, mas para mostrar que o amor verdadeiro resiste ao tempo, às mentiras, ao medo. Ele só precisa de espaço para respirar. E se essa for minha última história? Que seja. Porque se uma única mulher, uma única mãe, uma única filha ouvir isso e se sentir compreendida, então minha vida valeu a pena. Às vezes, quando a casa está em silêncio e o vento bate na cortina da cozinha, eu sento na minha cadeira de balanço e penso em tudo o que vivi. No tempo que perdi, no tempo que ganhei, nas palavras que calei e nas que, enfim, tiveram coragem de sair. Eu olho para o retrato dela na estante. A Helena, minha filha. Já com rugas no rosto, os cabelos começando a branquear, o sorriso mais firme do que nunca. Penso, como é bonito ver o tempo em quem a gente ama. Como é bonito ver a verdade no rosto de alguém que já foi uma mentira escondida. Outro dia ela veio aqui, me trouxe uma torta de banana que ela mesma fez. Me deu um beijo na testa e disse:
Oi, mãe. Ainda me emociono. Ainda dói um pouquinho de pensar que vivi tanto tempo sem ouvir isso. Mas agora soa como música. Me perguntam às vezes se eu me arrependo. A resposta é: não me arrependo de ter contado. Me arrependo de ter demorado tanto. Mas eu precisava de tempo. E talvez Deus soubesse disso. O tempo me ensinou que perdão não se força. Nem o dos outros, nem o nosso. Perdão é planta que cresce devagar. E só floresce quando é regada com verdade. Hoje vivo em paz com a mulher que fui. E com a mulher que me tornei. Meus netos agora sabem a verdade. E quando me olham, eu vejo admiração, não julgamento. Porque eles entenderam que coragem não é nunca ter errado. É ter a dignidade de enfrentar os erros com amor e verdade. E se essa história chegar em alguém, se tocar uma única alma aí do outro lado da tela, então já valeu. Já valeu cada lágrima, cada silêncio, cada palavra engasgada que agora encontrou abrigo nesse relato. Não sou mais a mulher do segredo. Sou a mulher da verdade. Sou mãe. Sou avó. Sou voz. E enquanto houver fôlego, vou continuar contando. Porque contar é libertar. É costurar os pedaços. É deixar o mundo um pouquinho mais leve. Se você, mulher, mãe, filha, irmã, carrega uma história como a minha, eu te abraço com o olhar. E te digo, você não está sozinha. Toda a verdade pode doer. Mas ela também cura. E cura fundo. Quando eu partir, quero que saibam. Eu amei. Amei em silêncio. Amei com medo. Amei com esperança. Mas amei. E no fim, só o amor fica. Se essa história tocou o seu coração, imagine as próximas. Aqui no canal da Boca da Vó, cada vídeo é uma viagem pelas memórias, pelas dores e pelos amores que a vida deixou marcados nas rugas de quem viveu demais e falou de menos. Se você acredita que histórias reais têm o poder de emocionar, curar, ensinar e transformar, se inscreva agora no canal. Ative o sininho e venha fazer parte dessa comunidade que escuta com respeito, sente com o coração e honra a verdade, por mais dura que ela seja. Deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir e lembre-se, quando a avó fala, o mundo escuta.